Você não vai acreditar na história que eu vou te contar agora. Uma jovem cheia de sonhos, cheia de vida, teve sua vida completamente transformada por algo que para a maioria das pessoas parece inofensivo. O cheiro de uma pimenta. É isso mesmo que você ouviu? Thaís Medeiros, uma jovem transista de Anápolis, no coração de Goiás, estava em um dia comum na casa do namorado, quando tudo virou um pesadelo. Goiás News. Notícias, sem más delongas. Vamos para. Notícia. Durante uma conversa descontraída na cozinha, alguém comentou sobre pimenta. E num ato de brincadeira, ela pegou a pimenta, passou no nariz e cheirou. Em questão de minutos, a garganta começou a coçar, a força do corpo desapareceu e a vida dela jamais seria a mesma. O namorado Matheus Lopes viu tudo acontecer bem na sua frente sem conseguir acreditar. Desesperados, os familiares a levaram às pressas para o hospital. Thaís precisou ser reanimada e ficou 20 dias internada na UTI da Santa Casa de Anápolis. E o diagnóstico foi devastador. Uma lesão cerebral irreversível causada pela falta de oxigênio no cérebro. Segundo os médicos, no momento da crise alérgica, o coração dela parou de bombear sangue, e isso foi suficiente para causar sequelas permanentes. Thaís perdeu os movimentos, perdeu a fala, e tudo isso simplesmente por ter inalado o cheiro da pimenta. E se você acha que a luta parou por aí, tá muito enganado. Desde então, a mãe da jovem, Adriana Medeiros, travou uma verdadeira batalha, não só pela vida da filha, mas também pelos direitos dela. No começo, Thaís até conseguiu um serviço de atendimento domiciliar, o chamado home care, mas sabe por quanto tempo? Apenas 6 meses. Depois disso, a família ficou completamente desamparada. Mesmo com inúmeras decisões judiciais, a prefeitura simplesmente ignorava as ordens e se recusava a continuar oferecendo o atendimento. A justificativa? Thaís não se enquadrava nos critérios, já que o home care seria, segundo eles, destinado apenas para quem depende de respiradores. Mas a justiça não ficou de braços cruzados. E agora, em uma decisão histórica, o juiz Jesus Crisóstomo de Almeida determinou o bloqueio de mais de R$150 mil dos cofres públicos, justamente para garantir que Thaís tenha o tratamento adequado pelos próximos 6 meses. Esse dinheiro vai ser usado para custear o home care, que inclui fisioterapia, fonoaudiologia, acompanhamento médico e todo o suporte que ela precisa para ter uma qualidade de vida minimamente digna. E claro, a decisão acende uma luz de esperança não só para a família, mas também para milhares de brasileiros que enfrentam situações parecidas e sofrem com a negligência do poder público. E olha só que curioso, graças à solidariedade das pessoas, a família conseguiu comprar uma casa adaptada, diferente do antigo apartamento onde moravam, que sequer tinha elevador. Na época, a Adriana precisava carregar a filha no colo pelas escadas para levar ela às consultas e aos exames. E se você acha que essa mãe guerreira desistiu dos sonhos, tá enganado mais uma vez. Ela agora planeja abrir um salão de beleza na própria casa, no setor Morada do Sol, em Goiânia. Afinal, antes de tudo isso, Adriana era cabeleireira e manicure e dividia esse sonho com a própria filha. Mesmo com todas as dificuldades, ela segue firme, acreditando que, embora Thaís não seja mais a mesma de antes, ela ainda pode ter uma vida digna, cercada de amor, cuidado e esperança. E fica aqui uma reflexão. Até quando famílias vão precisar lutar contra o próprio sistema para garantir direitos básicos, como saúde e dignidade? Até quando a burocracia vai ser mais forte que a empatia? Histórias como a da Thaís escancaram não só a fragilidade dos nossos serviços públicos, mas também a força imensurável de quem não desiste, de quem acredita, de quem luta até o fim. E você? O que acha de tudo isso? Comenta aí e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história. E se puder, se inscreve no canal, porque aqui a gente traz a verdade. Doa a quem doer. E se a gente parar para refletir um pouco mais fundo, essa história vai muito além de uma tragédia pessoal. Ela é, na verdade, um retrato cruel de como a falta de estrutura no sistema público de saúde impacta diretamente vidas, sonhos e famílias inteiras. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos 4 lojas parceiras,
Uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja Americana, também Mercado Livre, Amazon, link logo abaixo da descrição, boas compras. A situação da Thaís escancara, de forma dolorosa, uma realidade que milhares de brasileiros enfrentam diariamente. A negligência, o descaso e a frieza de um sistema que deveria proteger, mas que muitas vezes vira as costas exatamente quando as pessoas mais precisam. Quantos outros casos como esse estão acontecendo agora, nesse exato momento, em silêncio, sem repercussão, sem apoio, sem justiça? Imagina só, uma jovem cheia de vida, com planos, com sonhos, que tinha uma carreira pela frente, de repente vê tudo isso ser arrancado por uma crise alérgica que poderia ter sido controlada, se não fosse por uma sucessão de fatores que culminaram numa parada cardiorrespiratória. Agora pensa na dor dessa mãe, que não só precisou lidar com o trauma de quase perder a filha, mas que também teve que abrir mão da própria vida profissional, dos próprios sonhos, para se tornar cuidadora, enfermeira, fisioterapeuta, psicóloga e, principalmente, a voz da filha diante de um sistema que insiste em não ouvir. E não para por aí. A decisão judicial de bloquear dinheiro público para garantir o atendimento da Thaís não é só uma vitória para ela. É também um marco que gera um debate urgente sobre o que é, de fato, prioridade na gestão pública. Afinal, como é possível que um direito básico, como o acesso à saúde, precise ser conquistado na marra através de processos, audiências, decisões liminares, bloqueios judiciais? Isso mostra, na prática, que muitas vezes o cidadão brasileiro só consegue aquilo que é de direito quando decide enfrentar o próprio Estado nos tribunais. E isso, sinceramente, é cruel, desumano e revoltante. Mas também tem outro lado dessa história que precisa ser dito. A solidariedade. Sim, porque foi graças a ela que essa família não afundou completamente. Foram doações, campanhas, correntes do bem que permitiram que a Adriana comprasse uma casa, adaptasse o ambiente para a filha e mantivesse minimamente uma estrutura digna. E isso é lindo. Mostra que, apesar de todas as falhas do sistema, ainda existem pessoas dispostas a estender a mão, a ajudar, a fazer a diferença. Mas, ao mesmo tempo, levanta uma pergunta incômoda. Por que é que a gente precisa depender da caridade quando deveria depender de políticas públicas eficientes, de um Estado que funciona, de uma gestão que respeita e valoriza a vida? E aqui vai um dado chocante que muita gente não sabe. Segundo o próprio Conselho Federal de Medicina, todos os anos no Brasil, milhares de decisões judiciais são movidas para obrigar estados e municípios a fornecerem medicamentos, tratamentos e até internações. Isso significa que a justiça tem sido, infelizmente, o único caminho para milhares de famílias que, assim como a de Thaís, se veem abandonadas e obrigadas a lutar contra um sistema que deveria, por lei, protegê-las. E sabe o que é mais triste? Nem todo mundo tem acesso a um advogado, nem todo mundo sabe como recorrer, como buscar seus direitos. Quantas Thaís podem estar agora sem atendimento, sem tratamento, invisíveis aos olhos da sociedade? Essa história, no fim das contas, não é só sobre uma jovem que ficou sem andar e sem falar. É sobre um país inteiro que precisa urgentemente rever suas prioridades. É sobre entender que saúde não é favor, não é luxo, não é caridade, é um direito garantido pela Constituição. E enquanto esse direito continuar sendo negado, cada uma dessas histórias precisa ser contada, precisa ser compartilhada, precisa ser ouvida. Porque só assim, quem sabe, um dia a gente acorda para a realidade e começa de fato a cobrar mudanças. E que nunca mais uma mãe precise passar pelo que a Adriana passou. Que nunca mais uma jovem como a Thaís precise ter sua vida interrompida por um sistema que insiste em falhar com quem mais precisa. Agora, vamos descer ainda mais fundo nesse assunto, porque o caso da Thaís não é um ponto fora da curva. Ele é apenas a ponta de um iceberg gigantesco que revela um problema estrutural, histórico e profundamente enraizado na gestão pública do nosso país. Quando uma simples crise alérgica que, com acompanhamento correto, poderia ser rapidamente controlada se transforma numa lesão cerebral irreversível, a gente precisa questionar muito mais do que o acontecimento em si. Precisamos olhar para o colapso silencioso do nosso sistema de saúde, para a falta de políticas públicas voltadas à prevenção,
para a ausência de suporte contínuo às famílias que lidam com sequelas permanentes. E, principalmente, precisamos entender que, no Brasil, muitas vezes não é a doença que mata. É a negligência, é o descaso, é a omissão do próprio Estado. Se a gente analisa de forma crua e honesta, o caso da Thaís escancara uma falha que começa lá na base, no atendimento primário. Quantas pessoas hoje não têm sequer um diagnóstico correto de suas alergias? Quantas não têm acesso a um pneumologista, a um alergista, a exames simples que poderiam prevenir episódios graves? O sistema de saúde pública, que deveria funcionar como uma rede de proteção, muitas vezes funciona como um labirinto cheio de portas trancadas, onde quem não tem dinheiro, quem não tem influência, quem não sabe se movimentar, simplesmente fica pelo caminho. E quando acontece uma tragédia, como aconteceu com Thaís, as consequências não são só físicas, são emocionais, financeiras, sociais e permanentes. E olha que dado assustador, segundo um levantamento da Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, pelo menos 30% da população brasileira sofre de algum tipo de alergia respiratória. E agora eu te pergunto, onde estão as campanhas de conscientização? Onde estão os programas públicos que identificam essas pessoas, que oferecem tratamento preventivo, que orientam, que cuidam antes do problema se tornar uma tragédia? Simplesmente não existem na escala que deveriam existir. E quando o problema explode, o próprio sistema se recusa a acolher. Foi exatamente isso que aconteceu com Thaís. Quando ela precisou de suporte, quando ela precisou do home care, o Estado simplesmente lavou as mãos. E aqui a gente entra num tema ainda mais profundo, a violência institucional. Porque quando o poder público nega um direito básico, isso é uma forma de violência. Uma violência que não deixa marcas no corpo, mas que destrói a vida das pessoas. É a violência do descaso, da demora, da burocracia, das respostas automáticas, dos processos que se arrastam, das decisões que não são cumpridas. É a violência que obriga uma mãe, em pleno século XXI, a recorrer à justiça, a fazer vaquinha, a contar com a boa vontade de estranhos para garantir que sua filha possa simplesmente viver. Isso por si só é um escândalo, é uma ferida aberta na nossa sociedade. E sabe o que é mais doloroso? Mesmo quando a justiça faz sua parte, como nesse caso, determinando o bloqueio de mais de R$150 mil para garantir o atendimento da Thaís, isso ainda é uma solução temporária, uma solução emergencial. Porque esse dinheiro vai garantir o home care por apenas 6 meses. E depois, o que acontece? A família vai ter que começar tudo de novo, abrir outro processo, esperar mais uma decisão, torcer para que não haja recurso, para que não haja mais enrolação. Isso não é viver. Isso é sobreviver dentro de um sistema que te obriga a escolher entre lutar contra a máquina pública ou assistir, impotente, quem você ama definhar sem ajuda. E essa é a parte mais cruel de tudo isso, a desumanização. Quando você vira número, vira protocolo, vira processo. Quando não existe mais o olhar humano, quando sua dor é tratada como estatística, como despesa, como algo incômodo, que precisa ser empurrado, adiado, ignorado. E é exatamente por isso que contar essa história, espalhar esse relato, não é só um ato de informação. É um ato de resistência. É um grito contra a indiferença, contra a normalização do absurdo, contra um sistema que insiste em falhar com quem mais precisa. Porque, no fundo, a pergunta que fica é: até quando? Até quando a vida vai continuar valendo menos do que a burocracia? E agora, chegou a hora da gente ir além, de ir na ferida aberta que ninguém quer olhar. Porque a verdade é dura, é incômoda, mas precisa ser dita, escancarada, gritada. O caso da Thaís não é acidente, não é obra do acaso, não é uma simples fatalidade. Ele é o resultado direto, explícito e cruel de um sistema que foi construído para excluir, para abandonar, para deixar para trás exatamente quem mais precisa. É a prova viva, ou melhor dizendo, sobrevivente, de como o Brasil trata seus cidadãos quando eles deixam de ser produtivos, quando precisam de cuidados contínuos, quando se tornam, para o olhar frio do poder público, um custo, e não mais um ser humano com sonhos, com dignidade
com direito à vida. E olha, não se engane achando que é só a Thaís. Ela virou manchete, virou notícia, porque teve coragem, porque teve voz, porque teve uma mãe incansável que decidiu não se calar. Mas quantos estão agora, nesse exato segundo, apodrecendo em filas invisíveis? Quantos estão nas suas casas, esquecidos, sem tratamento, sem remédio, sem fisioterapia, sem voz, sem nada? Porque quando o Estado nega, quando o governo fecha os olhos, o silêncio é a sentença. É a morte em vida. É o colapso não só físico, mas mental, emocional, financeiro de famílias inteiras que gritam. E ninguém escuta. E aqui não tem espaço para eufemismo. Não tem como passar pano. Isso é crime social. Isso é negligência institucionalizada, normalizada, validada por uma máquina pública que se especializou em empurrar os vulneráveis para o abismo da invisibilidade. E para quem acha que isso é exagero, presta atenção. Não é só saúde, não é só home care, não é só medicação. É tudo. É a ausência do estado do nascimento até a morte. É a criança que não tem diagnóstico precoce. É o jovem que não consegue tratamento adequado. É o idoso que morre na fila esperando um exame que nunca chega. E sabe o que é pior? A gente se acostumou com isso. A sociedade inteira foi anestesiada. E essa anestesia social mata. Mata quando a gente vê uma notícia dessas e diz, que triste. E volta para nossa vida como se fosse normal. Como se fosse aceitável. Como se não fosse responsabilidade de todos nós cobrar, exigir, pressionar. E sabe por que isso acontece? Porque o sistema foi projetado para isso. Para transformar dor em rotina, para transformar tragédia em estatística, para fazer você acreditar que não tem saída, que não adianta lutar, que é assim mesmo, que sempre foi e sempre será. E é aí que está a armadilha, porque enquanto a gente acha que não dá para mudar, quem está no poder continua confortável, continua desviando, continua gastando milhões com privilégios, enquanto falta pro básico, pro essencial, pro mínimo. E olha, o que fizeram com a Thaís é uma sentença cruel, mas é também um espelho. Um espelho que reflete o quanto nossa sociedade aceita que uma jovem, que antes era produtiva, que trabalhava, que sonhava, que contribuía, agora tenha que implorar para viver com dignidade. Porque no Brasil você só tem valor enquanto é economicamente útil. Quando você adoece, quando fica dependente, quando precisa de suporte, você vira peso, você vira problema, você vira um protocolo que ninguém quer resolver. E essa é a mais cruel de todas as verdades que essa história escancara. Então sim, essa decisão judicial que bloqueou mais de 150 mil reais não é uma vitória. Ela é uma denúncia viva. Ela grita para a sociedade inteira que se você não tiver força, se você não tiver voz, se você não tiver uma mãe que vire leoa por você, o sistema simplesmente te engole. Ele te apaga. Ele te mata. E que fique claro, isso não é um caso isolado. Isso é rotina. Rotina cruel, violenta e desumana, que se repete todos os dias em cada canto desse país. E enquanto a gente não transformar indignação em ação, enquanto a gente não transformar empatia em cobrança, em exigência, em mobilização, essa máquina vai continuar moendo vidas, uma por uma, em silêncio e na impunidade mais absurda. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais vídeos informativos. Até a próxima.